A manhã chegou sem que eu tivesse dormido uma única hora. Fiquei deitada na cama vazia, essa cama que um dia foi nossa e agora era só minha por abandono, observando a luz do amanhecer filtrar pelas cortinas que eu mesma havia escolhido quando ainda acreditava que estávamos construindo um lar juntos. Não era nervosismo pela audiência que me mantinha acordada. Era algo muito mais profundo e doloroso. A consciência de que estava prestes a enterrar definitivamente os restos mortais do que um dia foi meu casamento. E o pior de tudo era saber que, para ele, isso não passava de uma formalidade burocrática. Mais um obstáculo entre ele e a vida nova que já estava vivendo há meses, descaradamente na minha frente. Levantei devagar, sentindo o peso dos últimos 2 anos de humilhação em cada movimento. 2 anos desde que descobri a primeira traição. 2 anos tentando salvar algo que, agora eu entendia, ele já havia jogado fora muito antes de eu sequer suspeitar. O reflexo no espelho me mostrava uma mulher que eu mal reconhecia. Não pelos cabelos mais curtos ou pelas linhas finas ao redor dos olhos, mas pela expressão. Era como se uma parte essencial de mim tivesse sido sugada para fora, deixando apenas a casca de quem eu costumava ser. Escolhi a roupa com cuidado. Não por vaidade, mas por dignidade. Se hoje era o dia em que nossa história oficialmente chegaria ao fim, eu pelo menos sairia de cabeça erguida. O vestido azul marinho, aquele mesmo que ele havia elogiado no nosso aniversário de 5 anos, quando ainda fingíamos que tudo estava bem, parecia adequado para um funeral. Porque era isso que estávamos fazendo hoje, enterrando 15 anos de vida compartilhada. Tomei o café sozinha, como vinha fazendo há meses. A casa silenciosa ecoava cada movimento meu, cada respiração, como se até as paredes soubessem que algo estava chegando ao fim. Olhei ao redor da cozinha que planejamos juntos, das fotos na geladeira que ainda mostravam momentos felizes, das plantas que eu continuava regando mesmo sabendo que em breve talvez não estivesse mais aqui para cuidar delas. Uma parte muito pequena de mim, uma parte patética e teimosa, ainda guardava na esperança de que, ali na frente do juiz, ele talvez demonstrasse algum resquício de respeito pelos anos que vivemos juntos. Que talvez, só talvez, lembrasse da pessoa que eu era quando ele me pediu em casamento, ou do jeito que eu cuidei dele quando estava doente, ou das madrugadas que ficamos acordados fazendo planos para um futuro que ele destruiu com as próprias mãos. Bobagem minha. Eu sabia disso. Mas o coração humano é assim mesmo, se agarra até nos fiapos mais frágeis de esperança, mesmo quando a razão grita que é inútil. Peguei a bolsa e as chaves, respirei fundo uma última vez naquela casa que talvez não fosse mais minha após hoje, e saí. O trânsito parecia conspirar contra mim, cada semáforo vermelho me dando mais tempo para pensar no que estava por vir. Imagino se ele também estava nervoso. Imagino se ela estava com ele, oferecendo o consolo que eu costumava dar. Imagino se a sogra, que um dia me chamou de filha, estava ajudando-os a se preparar para este dia como se fosse uma celebração. Estacionei em frente ao fórum com as mãos tremendo. Não de medo, mas de uma mistura estranha de alívio e melancolia. Era como estar prestes a arrancar um curativo de uma ferida que nunca havia sarado direito. Ia doer, mas talvez depois eu conseguisse finalmente respirar. Caminhei pelos corredores frios do prédio, meus passos ecoando contra o piso de mármore. Cada metro me aproximava do fim de uma era e do início de algo completamente desconhecido. Eu não sabia quem seria após assinar aqueles papéis. Não sabia como reconstruir uma identidade que por 15 anos havia estado tão entrelaçada com a dele. Mas sabia que precisava tentar. Parei em frente à porta da sala onde nossa história seria oficialmente encerrada. Respirei fundo, ajeitei os ombros e entrei. Nada poderia ter me preparado para o que vi. Não apenas ele estava lá, o que era óbvio. Ela também estava. Sentados lado a lado como um casal apaixonado em um encontro casual. As mãos entrelaçadas sobre a mesa, os sorrisos compartilhados, a intimidade descarada de quem não sente nem um pingo de vergonha ou constrangimento.
Mas isso ainda não era o pior. O pior era minha sogra, a mulher que me ensinou a fazer o prato favorito dele, que me acolheu como filha quando meus pais morreram, que chorou comigo quando perdemos o bebê há 3 anos. Estava sentada do outro lado da mesa, dando tapinhas carinhosos no ombro da amante, como se ela fosse a nora oficial que sempre esperou ter. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago e sugado todo o ar dos meus pulmões simultaneamente. Eles riram de algo na tela do celular dele. Uma risada íntima, cúmplice, como se partilhassem segredos que só eles entendiam, como se eu fosse apenas um obstáculo administrativo entre eles e a felicidade completa, como se 15 anos da minha vida não passassem de um contratempo inconveniente que finalmente seria resolvido. Sentei na cadeira indicada pelo oficial, do lado oposto da mesa, sentindo-me como uma estranha na minha própria vida. O silêncio pesado foi quebrado apenas pelo som de papéis sendo organizados e canetas sendo testadas. Foi então que ele se virou para mim. Não havia carinho naquele olhar. Não havia tristeza ou arrependimento. Havia apenas uma impaciência fria, calculista, como se eu fosse uma funcionária lenta, atrapalhando um processo que ele queria ver finalizado rapidamente. Assina logo e libera a gente. As palavras saíram da boca dele com uma naturalidade que me gelou até os ossos. Libera. Como se eu fosse uma porta empacada que ele precisava forçar para passar. Como se nossa história toda se resumisse a um empecilho entre ele e a vida que queria viver. Libera a gente. Como se eles fossem uma unidade há tanto tempo que minha presença ali era apenas uma formalidade burocrática. Como se eu não tivesse sido eu quem cuidou dele durante a depressão. Como se não tivesse sido eu quem trabalhou dobrado para ajudar a pagar as dívidas que ele fez. Como se eu nunca tivesse existido como pessoa, apenas como um obstáculo que finalmente seria removido. Olhei para o rosto do homem com quem dividi cama, sonhos e medos por 15 anos. E não reconheci nada. Era como se um estranho tivesse roubado o corpo da pessoa que eu amei e estivesse usando para me torturar. Respirei fundo. Cada fragmento de dor que senti nos últimos 2 anos, cada mentira descoberta, cada humilhação engolida, cada noite chorando sozinha, pareceu se concentrar no ar daquela sala, tornando-o denso e sufocante. Mas eu não chorei. Não tremi. Não implorei. Apenas sorri. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, que carregava toda a força de anos de humilhação engolida em silêncio. Um sorriso que dizia que eu havia entendido perfeitamente quem ele realmente era por baixo da máscara que usou durante todos esses anos. Um sorriso que carregava a paz estranha de quem finalmente tinha certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa. O juiz bateu o martelo suavemente, pedindo silêncio, e começou a ler os documentos. Sua voz ecoava pela sala pequena, formal e solene, contrastando brutalmente com a atmosfera de celebração que eles haviam trazido para o que deveria ser um momento de solenidade e respeito. Escutei as palavras técnicas, os termos jurídicos, os protocolos, mas minha mente estava em outro lugar. Estava pensando na mulher que eu era quando nos conhecemos. Cheia de sonhos, acreditando no amor para sempre, construindo castelos no ar com a mesma facilidade com que ele os derrubou. 3 minutos depois, o juiz fechou uma pasta azul que estava sobre a mesa e levantou os olhos. Havia algo diferente na expressão dele. Uma seriedade que cortava através da leveza inconsequente que eles haviam trazido para a sala. Ele olhou diretamente para meu marido e disse com uma clareza que fez todos na sala prestarem atenção. Senhor, antes de qualquer assinatura, preciso informar algo que o senhor ignorou. Se você está assistindo essa história agora, deixe um like para me ajudar a continuar trazendo relatos reais como este. E me conta nos comentários que horas você está assistindo e de que cidade. Adoro saber que vocês estão acompanhando essas histórias que mostram que a vida sempre tem reviravoltas que a gente nunca espera. O tom da voz do juiz fez com que o sorriso dele sumisse instantaneamente. A amante apertou mais a mão dele, como se pressentisse que algo estava errado. Minha ex-sogra ajeitou o corpo na cadeira, subitamente atenta.
mas ele ainda tentou manter a postura arrogante de sempre. Do que o senhor está falando? A pergunta saiu com aquela prepotência que eu conhecia tão bem. A mesma que ele usava comigo quando questionava seus horários estranhos, suas mentiras mal contadas, seus gastos inexplicáveis. O juiz não se deixou intimidar. Décadas de experiência lidando com situações delicadas transpareciam na calma imperturbável com que manuseava os documentos à sua frente. O senhor assinou os papéis do divórcio sem ler as cláusulas específicas que sua esposa incluiu na petição inicial. Senti meu coração acelerar. Não de medo, mas de uma expectativa estranha, como se estivesse prestes a presenciar justiça sendo feita depois de anos de injustiças engolidas em silêncio. Ele riu. Aquela risada debochada que costumava usar quando achava que eu estava sendo dramática ou exagerada. A amante relaxou ao lado dele, obviamente contagiada pela confiança dele. Minha ex-sogra ajeitou o colar, com ar de quem estava presenciando uma perda de tempo desnecessária. Que cláusulas? Isso é só um divórcio simples. Metade para cada um e fim de história. As palavras saíram da boca dele com tanta certeza que eu quase senti pena. Quase. Durante todos esses meses de preparação para este momento, ele havia sido tão arrogante, tão convencido de que tinha controle sobre tudo, que nem se deu ao trabalho de ler os documentos que eu havia preparado cuidadosamente com minha advogada. O juiz abriu outra pasta, esta vez marrom, e começou a ler com uma solenidade que fez o ar da sala ficar mais pesado. Todos os bens adquiridos durante o casamento estão registrados em nome da senhora. Silêncio absoluto. Incluindo a casa onde o senhor atualmente reside? A amante piscou várias vezes seguidas, como se tentasse processar uma informação que não fazia sentido. E a empresa que o senhor acredita controlar? Foi como se alguém tivesse ligado um aspirador gigante e sugado todo o som da sala. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Observei cada reação em câmera lenta. O rosto dele perdendo toda a cor. A boca dela se abrindo ligeiramente, as mãos se soltando instintivamente. Os olhos da minha ex-sogra se arregalando com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Ele engoliu em seco, aquele movimento nervoso que eu conhecia tão bem dos momentos em que ele estava mentindo para mim. Isso é impossível. A voz saiu rouca, quebrada, completamente diferente do tom confiante de minutos antes. Durante todos esses anos, ele havia assumido que tudo estava no nome dele porque ele era o homem da casa, porque ele tinha assinado os documentos importantes, porque na cabeça machista dele, eu era apenas a esposa decorativa que cuidava dos detalhes domésticos enquanto ele tocava os negócios sérios. O que ele nunca soube, porque nunca se interessou em saber, era que meu pai havia me deixado uma herança considerável quando morreu. E que eu, com a ajuda de um contador da confiança da família, havia estruturado tudo de forma que os bens adquiridos com aquele dinheiro ficassem protegidos em meu nome. A casa, comprada com minha herança, após ele ter perdido o emprego e ficarmos 2 anos em dificuldades financeiras. A empresa, aberta com o capital inicial que veio dos investimentos que meu pai havia deixado depois que ele teve a ideia brilhante de se tornar empresário. Durante todos esses anos, eu deixei que ele se sentisse o dono de tudo. Deixei que ele comandasse, decidisse, se achasse o provedor. Porque eu amava. Porque achava que estávamos construindo algo juntos. Porque nunca imaginei que ele seria capaz de me trair tão cruelmente e ainda ter a audácia de me descartar como se eu não valesse nada. O juiz continuou, impassível diante do drama que se desenrolava à sua frente. E mais, sua esposa entrou com pedido de partilha reversa devido à prova de abandono afetivo e traição pública documentada. Eu vi o exato momento em que ele entendeu a gravidade da situação. Não era mais aquela divisão meio a meio que ele havia planejado. Não era mais pegar sua metade e sair para viver feliz para sempre com a amante e o dinheiro que achou que era dele. O senhor não perde só metade. A voz do juiz cortou o ar como uma lâmina. Devido às circunstâncias documentadas, o senhor sairá com nada. Nada.
A palavra caiu sobre a mesa como uma sentença de morte. Final. Irrevogável. Devastadora. A amante soltou completamente a mão dele, empurrando a cadeira para trás como se ele tivesse se tornado radioativo. Minha ex-sogra empalideceu tanto que por um momento pensei que ela fosse desmaiar. Mas foi a reação dele que mais me marcou. Nos últimos 2 anos, eu havia visto raiva naqueles olhos, desprezo, indiferença, impaciência, mas nunca havia visto medo. Medo real, visceral, de quem acabou de perceber que o chão desapareceu completamente debaixo dos pés. Não, não pode ser. As palavras saíram como um sussurro desesperado, mais para ele mesmo do que para qualquer pessoa na sala. Eu observei tudo em silêncio. Não senti alegria, não senti vingança. Senti uma paz estranha, profunda, como quando você finalmente consegue botar um peso gigantesco no chão, depois de carregá-lo nas costas por tempo demais. Durante meses eu havia planejado este momento. Não por raiva ou sede de vingança, mas por necessidade de sobrevivência. Eu precisava sair desta história com dignidade e recursos suficientes para reconstruir minha vida. Eu precisava que houvesse consequências reais para a forma como ele me tratou. Porque não era só sobre o dinheiro ou os bens. Era sobre 15 anos de desrespeito. Era sobre as mentiras. Era sobre ele me fazer sentir que eu era louca quando questionava as evidências óbvias de traição. Era sobre a humilhação pública de ser a última a saber que meu casamento havia acabado. Era sobre ele me descartar como se eu fosse descartável. E agora, finalmente, ele estava entendendo que ações têm consequências. A amante se levantou abruptamente, a cadeira rangendo contra o piso. Eu preciso... Ela balbuciou algo incompreensível e saiu da sala quase correndo, deixando para trás apenas o eco dos saltos altos contra o mármore do corredor. Minha ex-sogra permaneceu sentada, mas parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Ela me olhou pela primeira vez desde que entrei na sala, e nos seus olhos havia algo que eu nunca havia visto antes. Respeito misturado com algo que poderia ser medo ou talvez arrependimento. Mas ele ainda não havia se conformado com a realidade. Ele se levantou tão bruscamente que a cadeira quase tombou. Por um momento, pensei que fosse partir para cima de mim ou do juiz. Os punhos cerrados, o rosto vermelho de raiva e desespero, a respiração descontrolada de quem acabou de ter o mundo virado de cabeça para baixo. Isso é uma armação! O grito ecoou pela sala pequena, fazendo com que o oficial de justiça se aproximasse automaticamente. Ela está tentando me roubar. O juiz manteve a calma profissional que certamente havia desenvolvido ao longo de décadas lidando com situações explosivas. Senhor, preciso que se acalme. Todos os documentos foram devidamente analisados e verificados. Não há irregularidade alguma. Mas ele não conseguia aceitar. Era como assistir à destruição completa de uma ilusão que havia construído sobre si mesmo. Durante todos esses anos, ele havia se convencido de que era o provedor, o responsável, o dono de tudo. Descobrir que, na verdade, havia sido sustentado pelo dinheiro da mulher que desprezava deve ter sido um golpe devastador no ego. Mas como? Ele se virou para mim, com uma expressão de quem finalmente estava me vendo como uma pessoa real, não apenas como um obstáculo. Como você fez isso? Quando? A pergunta carregava tanto desespero genuíno que por um segundo, apenas um segundo, senti uma pontada de algo que poderia ter sido compaixão. Mas aí me lembrei das noites que passei acordada ouvindo ele chegar tarde com perfume de outra mulher. Me lembrei das mentiras elaboradas. Me lembrei da frieza com que ele me tratou nos últimos meses, como se eu fosse um móvel incômodo que ele queria se livrar. Você nunca perguntou. Lafayette, minha voz saiu calma, quase suave, contrastando brutalmente com o estado dele. Em 15 anos de casamento, você nunca perguntou de onde vinha o dinheiro que comprou a casa. Nunca perguntou como conseguimos o capital para abrir a empresa depois que você ficou desempregado. Você apenas assumiu que tudo era seu. Era verdade. Ele havia assumido,
com a naturalidade de quem cresce, acreditando que o mundo lhe deve algo, que tudo ao nosso redor era resultado do seu esforço, da sua inteligência, da sua capacidade. Mesmo quando eu estava trabalhando 60 horas por semana para manter nossas finanças estáveis após ele perder o emprego, mesmo quando eu investia minha herança nos sonhos dele, mesmo quando eu abria mão dos meus planos para apoiar os dele. Mas eu trabalhei por tudo isso. A voz dele estava ficando histérica. A empresa foi ideia minha. Eu que toquei tudo. Com o dinheiro dela. O juiz interveio, consultando os documentos à sua frente. Segundo a documentação apresentada, o capital inicial, os investimentos subsequentes e até mesmo o imóvel onde a empresa funciona foram adquiridos com recursos previamente pertencentes à senhora. O senhor foi funcionário da empresa, não proprietário. Funcionário. A palavra atingiu ele como um tapa na cara. Durante todos esses anos, ele havia se apresentado para todos como empresário, dono do próprio negócio, empreendedor. Descobrir que, na verdade, era apenas um funcionário, ainda que bem remunerado, da empresa da própria esposa, deve ter sido humilhante além do suportável. Minha ex-sogra finalmente encontrou a voz. Mas ela nunca disse nada. A frase saiu quase como um sussurro, carregada de confusão e algo que parecia ser admiração involuntária. Porque ela não precisava dizer. Respondi, olhando diretamente para a mulher que um dia me tratou como filha e agora havia escolhido lados de forma tão cruel. Durante todos esses anos, eu deixei que vocês pensassem o que quisessem. Eu deixei que ele se sentisse o dono de tudo, porque achava que estávamos construindo algo juntos. Porque achava que o amor significava apoiar sem precisar de reconhecimento. A ironia era dolorosa e perfeita. Durante todo o casamento, eu havia sido praticamente invisível nas decisões importantes, tratada como alguém que apenas ajudava enquanto ele comandava. Agora, descobrir que, na verdade, eu tinha sido a responsável por tudo o que ele considerava suas conquistas deve ter sido devastador. Ele começou a andar em círculos pela pequena sala, passando as mãos pelos cabelos repetidamente. Não pode ser assim. Tem que ter um jeito. Eu posso contestar. Eu posso... O senhor pode contestar, sim. O juiz confirmou, mas seu tom sugeria que seria uma perda de tempo. Mas todos os documentos estão em ordem, devidamente registrados e reconhecidos pelos órgãos competentes. Além disso, as evidências de abandono afetivo e traição apresentadas são substanciais. Evidências. Durante meses eu havia documentado tudo meticulosamente. Cada mentira descoberta, cada foto comprometedora que ele postava sem perceber que eu via, cada recibo de hotéis e restaurantes onde ele levava a amante, cada testemunha das humilhações públicas que me fazia passar. Não foi fácil. Cada evidência coletada era como enfiar uma faca no próprio peito. Mas eu sabia que se quisesse sair dessa situação com dignidade e recursos para recomeçar, precisaria ser estratégica. Precisaria provar que não estava sendo vingativa, mas sim protegendo meus direitos legítimos. 15 anos, ele murmurou, mais para si mesmo do que para nós. 15 anos e eu não sabia de nada. Havia algo quase patético na forma como ele disse isso, como se tivesse sido vítima de algum engano, e não o arquiteto da própria destruição. Como se eu tivesse tramado contra ele, em vez de simplesmente proteger o que sempre foi meu enquanto ele tramava contra nossa família. Você não quis saber. Minha resposta saiu mais dura do que eu pretendia, mas era a verdade. Você nunca perguntou sobre minhas finanças. Nunca perguntou sobre a herança do meu pai. Nunca perguntou como conseguimos superar as dificuldades quando você estava desempregado. Você só queria usufruir dos benefícios sem se preocupar com os detalhes. A sala ficou em silêncio por alguns momentos. Ele parou de andar e me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Havia raiva, sim, mas também algo que poderia ter sido o primeiro sinal de reconhecimento real de quem eu era. Podemos tentar resolver isso de outra forma. Sua voz estava diferente agora, mais baixa, quase suplicante.
Não precisa ser assim. A gente pode conversar, tentar um acordo. Por um momento, apenas um momento, vi nele um lampejo do homem que eu havia amado. O homem que sabia ser encantador quando queria algo. O homem que sabia exatamente o que dizer para me fazer duvidar de mim mesma. Mas não funcionou. O acordo está sendo feito aqui, agora, através da justiça. Minha voz permaneceu firme. É assim que funciona, quando duas pessoas não conseguem mais se entender de forma civilizada. Ele entendeu que não havia margem para negociação. Não havia charme que funcionasse. Não havia manipulação emocional que me fizesse mudar de ideia. Pela primeira vez em 15 anos, ele estava lidando com consequências reais das suas escolhas. O juiz retomou a leitura dos documentos, explicando os próximos passos, os prazos, as obrigações de cada parte. Cada palavra oficial tornava nossa separação mais concreta, mais irreversível. Eu observei tudo com uma serenidade que me surpreendia. Não havia triunfo na minha tranquilidade. Havia apenas a paz profunda de quem finalmente havia parado de lutar contra a corrente e decidido nadar em direção à margem. Durante 2 anos, eu havia me perguntado se estava sendo fraca por não ter terminado tudo antes. Agora entendia que havia usado esse tempo para me fortalecer, para me preparar, para garantir que quando chegasse este momento, eu estaria pronta para qualquer coisa que acontecesse. E estava. O juiz continuou com os procedimentos, mas era evidente que a dinâmica da sala havia mudado completamente. Onde antes havia arrogância e desprezo da parte dele, agora havia desespero silencioso. Ele havia se sentado novamente, mas não conseguia ficar parado. Mexia as mãos constantemente, ajeitava a gravata, olhava para todos os lados como se procurasse uma saída que não existia. Minha ex-sogra permanecia em silêncio, mas eu podia ver o processamento acontecendo na expressão dela. Durante todos esses meses, ela havia me tratado como se eu fosse o obstáculo entre o filho dela e a felicidade. Agora estava descobrindo que, na verdade, seu filho havia passado 15 anos sendo sustentado pela mulher que ela ajudou a humilhar. O processo de transferência dos bens será iniciado imediatamente após a assinatura dos documentos. O juiz explicava os detalhes técnicos, mas eu mal estava prestando atenção às palavras. Estava observando as reações dele. Era surreal ver um homem que havia passado meses me tratando como se eu fosse descartável, agora tendo que encarar a realidade de que ele, na verdade, era completamente dependente de mim. Durante todo esse tempo, ele havia construído uma narrativa na cabeça dele, onde ele era o provedor generoso que estava fazendo um favor em me dar metade dos bens no divórcio. Descobrir que não havia nada para dividir, porque nada era dele, estava destruindo não apenas seus planos financeiros, mas sua própria identidade. E quanto ao apartamento onde o senhor reside atualmente? A pergunta do juiz fez todos prestarem atenção novamente. Ele levantou os olhos, uma fagulha de esperança brilhando no desespero. Esse apartamento foi adquirido durante o período de separação de fato, continuou o juiz, com recursos da empresa que, conforme estabelecido, pertence à senhora. Portanto, também deverá ser devolvido. A fagulha de esperança se extinguiu instantaneamente. Ele nem havia pensado nisso. O apartamento onde estava morando com a amante, aquele que ele havia alugado como se fosse o dono do próprio dinheiro, também havia sido pago com recursos, que tecnicamente eram meus. Mas onde eu vou morar? A pergunta saiu como um gemido, e pela primeira vez desde que tudo começou, ouvi vulnerabilidade real na voz dele. Isso não é responsabilidade da sua ex-esposa. A resposta do juiz foi seca, profissional. O senhor é um adulto capaz de providenciar sua própria moradia. Era estranho como a vida dava voltas. Durante todos esses meses, ele havia me feito sentir como se eu fosse um fardo que ele estava carregando por bondade. Como se eu devesse ser grata por ele me dar uma oportunidade de recomeçar com minha metade dos bens. Agora estava descobrindo que, na verdade, ele havia passado anos sendo sustentado por mim sem nem saber. A empresa que comandava? Minha.
A casa onde morávamos. Minha. O apartamento onde estava vivendo com a amante. Pago com dinheiro meu. Preciso falar com meu advogado. Ele disse de repente, como se tivesse acabado de se lembrar que tinha direitos. É seu direito, o juiz confirmou. Mas preciso informar que todos os documentos foram devidamente analisados por nossa equipe jurídica antes desta audiência. Não identificamos nenhuma irregularidade que pudesse ser contestada. Durante os meses de preparação para este momento, minha advogada havia sido meticulosa. Cada documento revisado, cada evidência checada, cada procedimento legal seguido à risca. Não havia espaço para contestações baseadas em tecnicidades ou brechas jurídicas. Tudo havia sido feito de forma cristalina, transparente, legal. Minha ex-sogra finalmente quebrou o silêncio. Ela planejou tudo isso. Não era uma acusação, era quase uma constatação admirada. Durante todos esses meses, ela estava planejando. Olhei para ela diretamente pela primeira vez, desde que havia entrado na sala. Eu me protegi. A correção saiu calma, mas firme. Durante 2 anos, eu tentei salvar meu casamento. Tentei entender, perdoar, reconstruir. Quando finalmente aceitei que não havia mais nada para salvar, eu me protegi da única forma que sabia. Era verdade. Não havia sido vingança. Havia sido sobrevivência. Eu havia passado meses vendo ele gastar nosso dinheiro com a amante, fazendo planos para um futuro onde eu simplesmente não existia, me tratando como se eu fosse um obstáculo temporário entre ele e a felicidade. Se eu não tivesse me protegido, ele teria saído dessa situação com metade de tudo que na verdade era meu, enquanto eu ficaria com as migalhas da própria vida que construí. Você me enganou durante 15 anos. Sua voz estava carregada de uma amargura que eu não reconhecia. Eu te sustentei durante 15 anos. Minha resposta foi automática, mas carregada de uma verdade que ele estava sendo forçado a aceitar pela primeira vez. E nunca te cobrei por isso. Nunca te fiz sentir menos homem por isso. Nunca te humilhei ou diminuí por isso. O contraste era brutal. Durante todo o tempo em que eu havia sido, tecnicamente, a provedora da família, eu havia permitido que ele mantivesse sua dignidade, seu orgulho, sua posição de chefe da família. Eu havia trabalhado nos bastidores, feito sacrifícios silenciosos, apoiado seus sonhos com meus recursos, tudo para que ele nunca se sentisse diminuído. E como ele havia retribuído essa consideração? Traindo, mentindo, humilhando e finalmente me descartando como se eu não valesse nada. As assinaturas podem ser realizadas agora, se ambas as partes estiverem de acordo. O juiz retomou o controle da situação. Eu peguei a caneta sem hesitar. 15 anos de casamento se resumindo a uma assinatura em alguns papéis oficiais. Era anticlimático e libertador ao mesmo tempo. Ele olhou para a caneta na minha mão como se ela fosse uma arma apontada para ele. Se eu assinar isso... Começou, mas não conseguiu terminar a frase. Se o senhor assinar, estará oficialmente divorciado e livre para recomeçar sua vida. O juiz completou de forma pragmática. Livre para recomeçar. Exatamente o que ele dizia querer há meses. A diferença era que ele havia imaginado recomeçar levando consigo tudo o que considerava seus direitos adquiridos. Agora precisaria recomeçar literalmente do zero. Ele olhou ao redor da sala, como se ainda esperasse que alguém aparecesse para salvá-lo da situação. A ex-sogra desviou o olhar quando ele procurou seus olhos. A amante havia literalmente fugido da sala há 20 minutos e não havia voltado. Estava sozinho para lidar com as consequências das próprias escolhas pela primeira vez em muito tempo. Lentamente, como se cada movimento fosse doloroso, ele estendeu a mão em direção à caneta. A mão dele tremeu ligeiramente quando pegou a caneta. Era um tremor quase imperceptível, mas eu o conhecia bem o suficiente para perceber. Durante 15 anos, eu havia aprendido a ler cada sinal, cada microexpressão, cada mudança no comportamento dele. Irônico como agora, no momento em que nossa história chegava ao fim, eu ainda conseguia decodificar seus sinais de nervosismo.
Ele olhou para o documento à sua frente por um longo momento, como se estivesse lendo cada palavra pela primeira vez. Na verdade, provavelmente estava. Durante todos esses meses de preparação para o divórcio, ele havia sido tão arrogante, tão convencido de que tinha tudo sob controle, que provavelmente nem havia se dado ao trabalho de analisar os papéis com cuidado. Posso ter alguns minutos para ler tudo novamente? A pergunta saiu hesitante, vulnerável, completamente diferente do tom autoritário que ele usara ao entrar na sala. O juiz consultou o relógio. Claro. Mas preciso lembrá-lo de que tivemos esta audiência marcada com 3 semanas de antecedência, e todos os documentos foram enviados para análise de sua parte com antecedência suficiente. A crítica indireta estava clara. Ele havia tido tempo de sobra para se preparar adequadamente, mas havia escolhido não fazer. Mais uma evidência da arrogância que o havia trazido até este momento. Enquanto ele fingia ler os documentos, porque era óbvio que estava apenas ganhando tempo, tentando encontrar uma saída milagrosa, eu observei minha ex-sogra. Ela estava olhando para mim com uma expressão que nunca havia visto antes. Durante 15 anos, ela havia me olhado com carinho maternal. Nos últimos meses, com frieza e desprezo. Agora havia algo diferente nos olhos dela. Respeito misturado com algo que poderia ter sido medo, ou talvez admiração involuntária. Ela estava recalculando tudo o que achava que sabia sobre mim. Durante todos esses anos, eu havia sido a nora silenciosa, a que fazia as vontades do filho dela, a que cuidava da casa e apoiava suas decisões sem questionar. Na cabeça dela, eu provavelmente era a típica esposa dependente que deveria ser grata por ter um marido provedor. Descobrir que, na verdade, eu havia sido a força financeira por trás de toda a estabilidade da família deve ter sido um choque devastador para as convicções dela. Não entendo como você conseguiu esconder isso tudo. Ela disse de repente, quebrando o silêncio pesado da sala. Eu não escondi nada. Minha resposta foi calma, factual. Vocês nunca perguntaram. Era uma verdade simples e devastadora. Durante 15 anos, eles haviam assumido que tudo funcionava por mágica. A casa linda, as viagens, a empresa próspera, o padrão de vida confortável. Tudo simplesmente acontecia, porque na cabeça deles, ele era um provedor nato. Nunca havia ocorrido a nenhum dos dois questionar de onde vinha o dinheiro inicial para as grandes aquisições. Nunca haviam perguntado como conseguimos superar os períodos difíceis com tanta facilidade. Nunca haviam se interessado pelos detalhes financeiros que eu gerenciava silenciosamente enquanto eles curtiam os resultados. Mas você deixou a gente acreditar que... Ela começou, mas não conseguiu terminar. Deixei vocês acreditarem no que quisessem acreditar. Completei por ela. Porque achei que não importava quem era o dono do quê, desde que fôssemos uma família de verdade. Achei que estava contribuindo para algo que estávamos construindo juntos. A amargura na minha voz surpreendeu até a mim mesma. Durante todos esses meses de preparação para este momento, eu havia me convencido de que estava em paz com tudo. Mas falar sobre isso em voz alta trouxe à tona toda a dor de ter sido tão ingênua, tão generosa, tão disposta a sacrificar minha própria identidade, em nome de um amor que se revelou unilateral. Ele finalmente levantou os olhos dos documentos. Amor. A palavra saiu desesperada, carregada de uma súplica que eu não ouvia há anos. A gente pode conversar sobre isso. A mudança no tom dele foi instantânea e dramática. Onde antes havia impaciência e desprezo, agora havia pânico real. Ele havia finalmente entendido a gravidade da situação e estava tentando apelar para a única pessoa que poderia salvá-lo. Mas era tarde demais. Agora eu sou amor de novo? A pergunta saiu com uma ironia que cortou o ar como uma lâmina. Engraçado como 15 anos de casamento me transformaram de amor para essa aí, e agora, magicamente, voltei a ser amor de novo. Ele se levantou bruscamente, estendendo a mão em direção a mim como se fosse me tocar, mas algo na minha expressão o fez parar no meio do movimento. Por favor.
A voz dele estava quebrada, vulnerável de uma forma que eu nunca havia presenciado. A gente pode resolver isso de outro jeito. Não precisa ser assim. A gente pode... Eu posso mudar. Posso terminar com ela. Posso. As promessas desesperadas se atropelavam umas às outras, cada uma mais patética que a anterior. Era doloroso ouvir o homem que eu havia amado se rebaixando de forma tão humilhante, mas ao mesmo tempo era libertador. Durante 2 anos, eu havia implorado por essas palavras. Havia sonhado com o momento em que ele perceberia o valor do que estava perdendo e lutaria por nós. Havia fantasiado com declarações de arrependimento, promessas de mudança, súplicas desesperadas por uma segunda chance. Agora que finalmente estava ouvindo tudo isso, descobri que não sentia nada. As palavras chegaram tarde demais, com motivações erradas, nascidas do desespero financeiro e não do arrependimento genuíno. Você não quer me de volta. Minha voz saiu cansada, quase compassiva. Você quer suas coisas de volta. Você quer sua segurança financeira de volta. Você quer sua vida confortável de volta. A verdade das minhas palavras atingiu ele como um soco. Ele abriu a boca para negar, mas nada saiu, porque ambos sabíamos que eu estava certa. Se eu fosse apenas uma funcionária comum, se não tivesse recursos próprios, se não pudesse oferecer nada além de amor e companheirismo, ele não estaria ali implorando. Ele estaria correndo atrás da amante que havia fugido da sala 20 minutos atrás. Assina os papéis, disse finalmente, com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Mas... assina os papéis e libera a gente. Usei as mesmas palavras que ele havia usado comigo 1 hora atrás, mas com um peso completamente diferente. O juiz observava nossa interação com a paciência profissional de quem já havia presenciado centenas de dramas similares. Ele sabia quando um caso estava chegando ao fim, quando não havia mais margem para negociação ou reconciliação. Ele olhou ao redor da sala mais uma vez, como se ainda esperasse que alguém aparecesse para salvá-lo. Mas a amante havia fugido. A mãe estava em silêncio envergonhado. E eu estava firme na minha decisão. Lentamente, com movimentos que pareciam dolorosos, ele assinou cada página dos documentos. Cada assinatura era como um prego sendo martelado no caixão do nosso casamento. Quando terminou, empurrou os papéis em direção ao juiz com uma expressão de quem havia acabado de assinar a própria sentença de morte. O juiz conferiu cada assinatura, carimbou os documentos e anunciou com solenidade: o divórcio está oficialmente consumado. Ambos estão livres para refazer suas vidas. Livres. A palavra ecoou pela sala como um sino de libertação. Eu me levantei devagar, pegando minha bolsa com movimentos calmos e deliberados. Não havia pressa agora. Não havia mais nada que me prendesse ali. Caminhei em direção à porta com passos leves, como se um peso gigantesco tivesse sido removido dos meus ombros. E, na verdade, havia sido. 15 anos de casamento. 2 anos de mentiras e traições. Meses de humilhação e desrespeito. Tudo isso finalmente havia chegado ao fim. Quando cheguei à porta, ouvi meu nome sendo chamado uma última vez. Me virei apenas o suficiente para vê-lo ainda sentado naquela cadeira, com a expressão de alguém que acabou de perceber que perdeu muito mais do que imaginava. Não havia mais raiva nos olhos dele. Não havia mais desprezo ou impaciência. Havia apenas o vazio de alguém que finalmente havia entendido as consequências reais das próprias escolhas. Agora vocês estão... Fiz uma pausa, deixando que o silêncio da sala amplificasse o peso das minhas palavras finais. Liberados. E fechei a porta atrás de mim. O corredor do fórum parecia diferente agora. Os mesmos pisos de mármore, as mesmas paredes frias, mas meus passos ecoavam com um som diferente. Era o som de alguém que estava andando em direção ao futuro, não fugindo do passado. Passei pela amante dele no saguão principal. Ela estava sentada em um banco, mexendo no celular com movimentos nervosos. Quando me viu, desviou o olhar rapidamente,
como se minha presença fosse constrangedora. Interessante como durante todos esses meses, ela havia se comportado como se eu fosse a intrusa na vida deles. Agora, descobrindo que na verdade ela havia sido sustentada indiretamente por mim, através da empresa que ela achava que pertencia a ele, através do apartamento que ela imaginava que ele pudesse pagar sozinho. A situação toda havia se tornado desconfortável de uma forma que ela claramente não sabia como processar. Saí do prédio e senti o ar fresco do final da tarde enchendo meus pulmões. Era como respirar pela primeira vez em anos. Durante tanto tempo, eu havia me sentido sufocada pelo peso de um casamento que já estava morto, por obrigações que não faziam mais sentido, por um amor que havia se tornado unilateral. Agora havia espaço para respirar novamente. Liguei o carro e, antes de sair, permiti-me um momento de reflexão. Não havia triunfo na minha tranquilidade. Não havia alegria perversa em ter vencido uma batalha. Havia apenas a paz profunda de quem havia fechado um capítulo e estava pronta para começar a escrever o próximo. Durante 15 anos, eu havia definido minha identidade através do relacionamento com ele. Eu era a esposa do João, a sócia do João, a que ajudava o João a realizar seus sonhos. Minha própria personalidade havia se diluído tanto na dinâmica do casal que eu mal sabia mais quem eu era como indivídua. Agora teria a oportunidade de redescobrir isso. Dirigi para casa. Minha casa. Pensando em todas as mudanças que estavam por vir. Seria estranho não dividir o espaço com ninguém depois de tanto tempo. Seria estranho tomar decisões pensando apenas em mim mesma. Seria estranho e ao mesmo tempo libertador. As plantas que eu continuava regando, mesmo sabendo que talvez não estivesse mais ali para cuidar delas agora, eram definitivamente minhas. As fotos na geladeira podiam ser substituídas por memórias que realmente valiam a pena preservar. A casa toda podia ser reorganizada para refletir quem eu realmente era, não quem eu havia sido como parte de um casal. Nos dias seguintes, os efeitos práticos do divórcio começaram a se materializar. Ele teve que sair do apartamento que dividia com a amante, apartamento que descobriu ter sido pago com meu dinheiro. A empresa passou oficialmente para o meu nome, e eu tive que aprender a comandar sozinha algo que sempre comandei nos bastidores. A amante desapareceu completamente da vida dele, assim que descobriu que não havia dinheiro para sustentar o padrão de vida que ela havia se acostumado a ter. Aparentemente, o amor dela era diretamente proporcional ao conforto financeiro que ele podia oferecer. Minha ex-sogra tentou entrar em contato algumas vezes. Mensagens tímidas, pedidos de desculpas confusos, tentativas de reconstruir uma ponte que ela mesma havia queimado. Mas eu não estava pronta para isso. Talvez nunca estivesse. Ele próprio tentou falar comigo algumas vezes nas primeiras semanas. Telefonemas desesperados que eu não atendia. Mensagens de texto alternando entre súplicas e ameaças. Tentativas de me encontrar pessoalmente que eu evitava mudando minha rotina. Mas, eventualmente, até isso parou. 2 meses depois, soube por conhecidos em comum que ele havia conseguido um emprego como gerente em uma empresa do mesmo ramo da nossa, da minha. O salário era uma fração do que ele estava acostumado a ter quando se achava dono do próprio negócio, mas era o suficiente para recomeçar. Não senti nem satisfação nem pena. Senti apenas indiferença, a mais libertadora de todas as emoções quando se trata de alguém que um dia foi importante na nossa vida. A empresa prosperou sob minha liderança direta. Sem as decisões impulsivas dele, sem os gastos desnecessários que ele fazia para impressionar clientes ou manter aparências, os lucros aumentaram significativamente. Descobri que eu tinha um talento natural para a gestão que havia ficado escondido durante todos esses anos em que eu trabalhava nos bastidores. Comecei a viajar novamente, algo que havia parado de fazer porque ele sempre arranjava desculpas para que ficássemos em casa ou fôssemos apenas para lugares que ele queria conhecer. Redescobri o prazer de escolher um destino pensando apenas no que eu queria ver e experienciar. Retomei amizades que havia negligenciado durante os últimos anos do casamento, quando ele sempre reclamava das minhas saídas com as amigas ou fazia birra quando eu queria passar tempo com pessoas que ele considerava sem importância. Lentamente, metodicamente,
reconstruí uma vida que era genuinamente minha. 6 meses depois do divórcio, estava tomando café em um dos meus lugares favoritos, quando o vi passar na calçada do outro lado da rua. Estava diferente, mais magro, com os cabelos menos cuidados, roupas mais simples. Caminhava com a postura de alguém que havia aprendido humildade da pior maneira possível. Por um momento, nossos olhares se cruzaram através da vidraça do café. Não havia raiva no olhar dele. Não havia súplica ou desespero. Havia apenas reconhecimento. O reconhecimento de alguém que finalmente havia entendido o valor do que perdeu. Ele acenou levemente. Um gesto pequeno que poderia ter sido pedido de desculpas ou simplesmente reconhecimento. Eu retribuí o aceno com a mesma neutralidade, sem hostilidade, mas também sem abertura para qualquer tipo de reaproximação. Alguns segundos depois, ele continuou andando, desaparecendo na multidão da rua movimentada. E eu voltei ao meu café e ao livro que estava lendo, com o coração absolutamente em paz. A vida havia me ensinado que às vezes é preciso perder tudo para descobrir que você nunca havia perdido nada realmente importante. Durante todos esses anos, eu havia achado que minha felicidade dependia de manter aquele casamento funcionando. Havia sacrificado meus sonhos, minha identidade, minha paz de espírito para sustentar algo que no final das contas era insustentável. Agora entendia que a verdadeira liberdade não estava em ter alguém, mas em não precisar de ninguém para se sentir completa. O amor verdadeiro, o amor próprio, era a única coisa que ninguém poderia tirar de mim ou usar contra mim. Fechei o livro, terminei o café e saí para mais um dia da minha nova vida. Uma vida construída sobre bases sólidas, com decisões tomadas por mim e para mim, com sonhos que eram genuinamente meus. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia infinitamente cheio de possibilidades. Se você chegou até aqui nesta história, muito obrigada por acompanhar até o final. Deixe um like se essa história te tocou de alguma forma e me conta nos comentários. Que horas você está assistindo e de que cidade? Adoro saber que vocês estão aí, acompanhando esses relatos que mostram que a vida sempre tem reviravoltas inesperadas e que, às vezes, o que parece um fim devastador pode ser, na verdade, o começo de algo muito melhor. No canal, trago histórias reais todos os dias, de superação, de justiça, de pessoas que encontraram forças que nem sabiam que tinham. Obrigada por estar aqui comigo nessa jornada.